Torcida alviverde, presta atenção. O Palmeiras entrou em campo com time misto, empatou com o Guarani, garantiu a segunda melhor campanha geral e agora encara o Capivariano nas quartas de final. Mas a pergunta que fica não é sobre classificação. É sobre consistência. É sobre desempenho. É sobre a sensação que ficou depois do apito final. Porque o resultado classificou, mas a atuação levantou dúvidas. E quando o torcedor começa a sentir que o time vence, mas não domina, algo muda no ambiente. Hoje nós vamos falar sobre o empate que não preocupa, mas também não empolga. A expulsão que gerou debate sobre fair play ou cera. O momento físico do elenco. E principalmente, se o Palmeiras está pronto para crescer no momento certo, ou se ainda está tentando se encontrar. Respira, porque agora começa o que realmente importa. O Palmeiras entrou em campo já classificado, e isso muda o contexto. João Martins comandando o time por conta da suspensão do Abel. Escalação mista. Gestão de energia depois de uma sequência pesada de jogos. Só que do outro lado tinha um Guarani jogando a vida. E a diferença de intensidade ficou clara desde o começo. O Palmeiras começou com posse. Teve volume. Teve presença ofensiva. Mas faltou profundidade. Faltou aquela imposição natural que a gente está acostumado a ver quando o time decide acelerar de verdade. Criou chances. Empilhou finalizações. Mas não transformou superioridade em controle. E existe diferença entre criar e dominar. O gol do Guarani nasce de uma desatenção. Rebote mal afastado. Momento de desconcentração. E quando você não mata o jogo cedo, você se expõe. O Palmeiras finalizou muito no primeiro tempo, mas terminou atrás no placar. E isso muda completamente o psicológico da partida. O empate veio depois das mudanças. Entraram titulares. Entrou peso ofensivo. Entrou mais pressão. Entrou mais urgência. E aí o time reagiu. Mas o que incomoda a parte da torcida não é o empate. É a dificuldade de controlar o jogo contra um adversário tecnicamente inferior. Porque o Palmeiras terminou a primeira fase em segundo geral. 16ª participação consecutiva no mata-mata. Isso não é acaso. Existe consistência. Existe estrutura. Mas o empate contra o Guarani deixou uma sensação clara. O time ainda oscila. Criou muito. Finalizou muito. Mas precisou colocar força máxima para evitar derrota. E no mata-mata isso pesa. Agora o adversário é o Capivariano. No papel, favorito absoluto. Na prática, é jogo único. E jogo único não pergunta quem tem mais elenco. Pergunta quem está mais pronto. Pergunta quem impõe autoridade desde o primeiro minuto. Pergunta quem transforma a posse em controle. Porque volume é quantidade. Controle é autoridade. E é essa autoridade que o torcedor quer voltar a enxergar. Ainda mais entrando na fase decisiva. A semana cheia foi um presente. Felipe Anderson voltou. Arias deve estar à disposição. O departamento médico praticamente esvaziou. Ou seja, não existe mais desculpa física. A questão agora é desempenho. O Palmeiras vai jogar como candidato ao título. Ou como time que depende do erro do adversário. Porque se quer brigar por algo maior em 2026, precisa começar mostrando autoridade agora. Não é só vencer. É mostrar que a engrenagem funciona. Mata-mata não perdoa time indeciso. Tem um detalhe que continua aparecendo. Mesmo quando o Palmeiras vence. Mesmo quando classifica. Mesmo quando estatisticamente parece superior. O time ainda sente falta de um camisa 5 de origem. E isso não é teoria de mesa redonda. É campo. Contra o Guarani, mais uma vez, os zagueiros ficaram expostos em transições rápidas. O meio demorava para recompor. A primeira linha de proteção simplesmente não existia de forma natural. Emiliano tentou, mas não conseguiu dar sustentação. Faltou imposição. Faltou leitura defensiva mais agressiva. Marlon entra e melhora o ritmo. Mas Marlon não é primeiro volante fixo. Ele é volante de dinâmica, de construção, de apoio. Andréas cresce quando tem liberdade. Mas para ter liberdade, alguém precisa proteger. E é aqui que está o ponto central. Sem um volante de contenção real, a defesa sofre mais do que deveria. O meio fica partido. E o ataque precisa produzir o dobro. E no mata-mata, você não pode depender do dobro. Mata-mata não é campeonato longo. Não tem rodada seguinte para corrigir erro.
Não tem margem para ajuste progressivo. Um camisa 5 de verdade organiza o time inteiro. Ele protege zagueiro, equilibra lateral, dá sustentação ao meio, libera o meia criativo, permite pressão alta coordenada. Hoje o Palmeiras tem boas peças, mas não tem a engrenagem central estabilizada. E contra adversários mais fortes, isso cobra. Talvez não cobre contra o Capivariano, mas cobra em clássico, cobra em semifinal, cobra em decisão. A pergunta não é se o Palmeiras pode vencer sem camisa 5. Pode. Já venceu. A pergunta é: até onde? Porque competir não é só ganhar jogo, é ter estrutura para sustentar vitória. E enquanto essa engrenagem não encaixar, o time sempre vai oscilar entre controle e vulnerabilidade. E aí, na reta final do jogo, veio o episódio que inflamou o debate. Dentinho caiu. O Guarani colocou a bola para fora. O Palmeiras cobrou o lateral rápido. O banco do Guarani reclamou. João Martins respondeu. Discussão. Expulsão dupla. E nasce a pergunta que dominou o pós-jogo. Foi falta de fair play? Ou foi tentativa legítima de acelerar o jogo diante de um adversário que já estava administrando o tempo? Porque sejamos honestos, o Guarani vinha administrando cada tiro de meta, cada lateral, cada paralisação. O jogo estava sendo picotado. E quando o Palmeiras tenta acelerar, vira vilão da história. João foi claro na coletiva. Disse que vinha segurando cartões. Que nunca teve problema com o banco adversário. Que o árbitro é quem decide quando o jogo para. E que não aceita ser ofendido. Ele admitiu que passou do limite. Mas também deixou claro que existe um limite para o que se pode ouvir. E aqui está o ponto mais racional de tudo isso. O futebol moderno virou uma batalha de gestão de tempo. Cada minuto vale ouro. Cada segundo é estratégia. Existe cera. Existe catimba. Existe jogo mental. E existe também o direito de jogar rápido. É feio. Depende do lado que você olha. Mas existe uma diferença importante. O Palmeiras não perdeu ponto por causa do lance. Perdeu ponto porque não transformou volume em autoridade. Porque não matou o jogo quando teve chance. Porque finalizou muito, mas controlou pouco. A polêmica é barulho. O desempenho é estrutura. E enquanto a estrutura não estiver completamente ajustada, o ruído sempre vai aparecer. Existe um debate que começa a crescer. Ainda não é crise, mas já é ruído. Abel Ferreira chegou ao limite do modelo? Ou está apenas preparando o time para o momento decisivo? Porque existe uma diferença muito grande entre desgaste e estratégia. O Palmeiras ainda é competitivo, ainda classifica, ainda pontua, ainda briga, mas não domina como dominava. E o torcedor percebe isso. Percebe na construção lenta. Percebe na dificuldade de impor ritmo. Percebe na dependência de ajustes no segundo tempo. Não é caos, mas também não é aquela sensação de controle absoluto que marcou os melhores momentos da era Abel. E aqui entra um ponto importante. O Palmeiras de 2022 e 2023 entrava em campo impondo respeito antes mesmo da bola rolar. Hoje, ele precisa construir esse respeito durante o jogo. É diferente. Muito diferente. O mata-mata pode responder isso. Porque Abel sempre cresceu em jogo grande. Clássico. Eliminatória. Pressão real. Ambiente hostil. Decisão em jogo único. É nesses cenários que o modelo dele costuma florescer. Organização defensiva. Erro zero. Eficiência máxima. Mas a pergunta que começa a ecoar é: o modelo está sendo ajustado? Ou está sendo repetido? Porque futebol também exige atualização. Exige adaptação. Exige leitura do elenco disponível. Exige evolução tática. O debate não é sobre currículo. O debate é sobre presente. A comissão técnica tem números absurdos. Histórico vencedor. Taças. Respeito internacional. Mas futebol vive do agora. O que foi feito ontem sustenta discurso, mas não sustenta temporada. E existe outro ponto delicado. A relação emocional com o torcedor. Ganhar sem jogar bem já satisfez. Hoje já não satisfaz tanto. O torcedor quer vitória, mas quer identidade, quer autoridade, quer ver superioridade técnica traduzida em domínio. E aí chegamos ao Capivariano. Pequeno no nome,
mas enorme como teste. Porque não é sobre o adversário. É sobre o que o Palmeiras vai mostrar. Se passar com autoridade, controlando o jogo, impondo o ritmo, mostrando que a engrenagem está alinhada, essa narrativa morre. Mas se oscilar, se sofrer desnecessariamente, se depender de erro do adversário, ela cresce. E cresce rápido. E não é só o Paulista. É o ambiente da temporada inteira. Porque um possível clássico na semifinal começa a ganhar contorno. E clássico redefine ambiente. Redefine discurso. Redefine pressão. O Palmeiras precisa mostrar força. Não só vencer. Convencer. Mostrar que está um passo à frente. Porque quem quer título não pode entrar em mata-mata como incógnita. Tem que entrar como afirmação. E agora é o momento de afirmar. O empate contra o Guarani não muda o cenário. O Palmeiras está nas quartas. Vai decidir em casa. Tem elenco. Tem comissão vencedora. Tem experiência de sobra. Mas existe algo maior em jogo agora. Momento. O time entra no mata-mata com 3 caminhos possíveis. Tecla 1 confirmar que é forte quando precisa ser. Tecla 2 mostrar que ainda está em construção. Tecla 3 alimentar a narrativa de desgaste. O capivariano não assusta pelo nome. Mas mata-mata nunca é sobre nome. É sobre postura. Se o Palmeiras impõe ritmo, controla meio-campo, mostra organização defensiva e intensidade ofensiva, a discussão sobre crise morre. Se vencer jogando mal, a pressão continua. E se tropeçar, o debate sobre Abel ganha outra proporção. Existe também o mercado se movendo. Bruno Rodrigues próximo de saída. Possível reforço para a zaga no radar. Base pedindo espaço. O elenco está sendo ajustado. E isso é natural. Mas a engrenagem precisa girar agora. Porque o calendário não espera. E o torcedor quer ver evolução. Não é terra arrasada. Mas também não é piloto automático. O Palmeiras está numa encruzilhada sutil. Ou transforma a crítica em combustível. Ou deixa ruído virar pressão. Domingo foi apenas um empate. O próximo jogo é teste real. E agora eu quero saber de você. O Palmeiras está pronto para o mata-mata? Ou ainda falta essa engrenagem final? Comenta aqui. Se você acredita nesse elenco, deixa o like. Se acompanha o canal, se inscreve. E compartilha com aquele amigo que já está falando em crise. Porque aqui a gente não vive de emoção. A gente vive de análise. Até mais. Dali. Dali o canal da torcida alviverde.